Muito bem. Gente, deixa eu passar alguns dados para vocês. Hoje eu vou falar, o tema de hoje é a cura da surdez da alma. Cura da surdez da alma. Mas eu quero passar para vocês alguns dados. Então eu preciso ler esses dados para vocês, porque eu não tenho de cor, sobre a surdez. A questão, a deficiência auditiva é um problema para aqueles que a possuem, claro. Porque a sociedade, infelizmente, não está preparada para lidar com esse tipo de deficiência. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, há 800 milhões de pessoas com algum grau de surdez no mundo. 800 milhões de pessoas. É muita gente, né? 800 milhões de pessoas. E a maioria absoluta dessas pessoas que têm algum grau de surdez não usam ou não usa a linguagem de sinais. Não usa a linguagem de sinais. Então, quer dizer, está incomunicável. Segundo essa mesma pesquisa, entre 20 a 40 anos de idade, a surdez atinge 15% das pessoas, entre 20 a 40. Agora, o problema aumenta com mais idade. Os idosos são acometidos de surdez de uma maneira muito comum. Aos 70 anos, a prevalência pode chegar a 50%. Olha isso, 50%. Existe uma sociedade chamada Sociedade Brasileira de Otologia. Ela diz, segundo essa sociedade, que cada 1.000 crianças nascidas no Brasil, de 3 a 5 já nasce com alguma deficiência auditiva. Estima-se que exista no Brasil 5,8 milhões de pessoas com algum grau de surdez. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Vocês sabiam disso? 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo, ou o Dia Internacional também da Língua de Sinais. No dia 10 de novembro, a sociedade chama atenção para a prevenção contra o câncer. Então, tem palestras em todo o Brasil, tem movimentos nessa área para chamar a atenção da sociedade brasileira para essa realidade que hoje nós temos. Se nós temos 5,8 milhões de pessoas surdas no Brasil, não dá para desconsiderar, ignorar essa gente. Eu estou dizendo de maneira a nível social, mas eu também posso afirmar que a igreja não pode ignorar essas pessoas. Bom, quais são as principais dificuldades de um surdo? Segundo eles mesmos, eles relataram. Uma das principais dificuldades é o preconceito. Ainda existe muito preconceito. E também, segundo o que eles dizem aqui, inacessibilidade pública. São os dois pontos centrais e responsáveis por dificultar o dia a dia das pessoas surdas. Né? Outra dificuldade, falar o telefone, por razões óbvias. Né? Outra dificuldade, entender a fala humana em um ambiente ruidoso, onde tem bastante gente falando ao mesmo tempo. Que é o seu caso. Pois é. E segue, né? Na pandemia foi um problema, sabia? Porque muitos que têm surdez e não aprenderam a língua de sinais, aprenderam a ler os lábios. Como é que lê lábio debaixo de uma máscara? Foi um problema. Outro problema para os surdos é participar de reuniões de trabalho. Falta acesso ao mercado de trabalho e falta legendas em alguns programas. Né? Ou então, você vê que a Igreja Adventista não faz nenhum programa oficial sem ter um intérprete de sinais para surdos. Né? Além disso, tem a questão da informação crucial que faltou para essa comunidade no tempo da pandemia. Há cerca de, deixa eu ver quantos tem aqui, ó. No mundo, 10 milhões de surdos não tiveram nenhuma informação quanto à prevenção da Covid. 10 milhões. Então, olha os problemas, né?
Deixa eu contar uma historinha para você. Você gosta de história? Eu também gosto de história. Né? É uma história. Não é uma história, é uma história. Uma anedota, uma parábola que reflete alguma verdade e quer trazer algum fundo de verdade. E essa história diz assim: era uma vez um grupo de sapios que organizaram uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma torre bem alta, bem alta. Havia ali uma multidão em volta da torre para animar os corredores. Porém, a corrida começou e aquela multidão que deveria animar estava desanimando. Porque eles olharam para os sapinhos e olharam para o tamanho do desafio que era subir aquela torre. E eles diziam uns com os outros: não, eles são muito pequenos. Eles não têm habilidade nem força para fazer essa tarefa. Eles não irão conseguir. Aí os sapinhos correndo, tentando, e muitos deles foram desistindo ao longo do caminho. Porque o que mais eles ouviam da multidão era: eles nunca vão chegar ao topo. Não há hipótese nenhuma de sucesso. A torre é muito alta. E aí os sapinhos, pouco a pouco, foram desistindo, né? E a multidão gritava cada vez mais alto: é muito difícil, não dá, não dá. Outros que continuavam foram tentando, mas cansavam também. Ouviam e cansavam e desistiam. Porém, outros continuavam subindo, mas de tanto tentar, caíam. Mas tinha um sapinho entre eles que foi firme. Começou a subir 1 metro, 2 metros, 3 metros. Quando todos desistiram, ele continuou. Impressionante. Ele continuou a subir. Como se estivesse ignorando tudo que estava acontecendo ao seu redor, ele subiu e atingiu o único que atingiu o topo da torre. Naturalmente, os demais sapinhos foram perguntar: mas como você conseguiu? Aí foi que eles descobriram que o sapinho era surdo. Não ouviu nenhuma das frases que o desencorajavam, né? E ele conseguiu partir para o sucesso. Essa é uma história, né? Que traz aqui uma ilustração para nós, um aprendizado, que às vezes é melhor ser surdo do que ouvir determinadas coisas, né? Meu amigo, há palavras que dizem para nós que é uma agressão muito mais dolorida do que uma agressão física, não é? Você sabe que às vezes isso acontece dentro da própria casa, né? As pessoas que nós mais amamos são as que mais nós ofendemos, com palavras grosseiras, com palavras duras, insensíveis. E aí a gente machuca as pessoas que a gente deveria proteger. E às vezes é melhor ser surdo do que ouvir tais palavras. Muito bem. E Jesus e a surdez. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, versículo 31. Vamos ver uma história de Jesus tratando com um homem surdo. A gente fala sobre Jesus curar os leprosos, né? os cadeirantes, que são os tetraplégicos, ressuscitar mortos, mas Deus também se preocupa com aqueles que têm essa deficiência, a surdez. Capítulo 7, versículo 31 diz assim, ó. Abriram aí? Amém ou misericórdia? Então, misericórdia. Então eu vou ter misericórdia. Vai lá. 7 de Marcos, versículo 31. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Pronto? Podemos? Podemos. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia através do território de Decápolis. Ô João, me faz uma gentileza aí, João. Vai aí no Google e pesquisa assim, ó, mapa da Galileia no tempo de Jesus. Vamos de novo ao texto, enquanto ele procura ali. Ó. De novo se retirou Jesus, né? Se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Interessante, né? Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te.
Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Pronto, muito bem. Aqui tem o mapa da região da Galileia no tempo de Jesus. Você tem aquele passador aí só para me apontar? Se tiver aí, eu agradeço. Só para me mostrar um detalhe que é interessante nessa história. Que o texto começa dizendo assim, ó. O texto começa dizendo: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia. Até o mar da Galileia, aqui. Ó, ele estava aqui, ó, Tiro, tá vendo? E aqui é a terra da Sírio-Fenícia, que não é território judeu. Aqui é território pagão. Aqui é território pagão. Ele saiu daqui, não sei por quê, porque ele queria ir para o mar da Galileia. Mas ele saiu daqui e foi para cá, ó, para Sidom, para chegar aqui, ó, no mar da Galileia. Mas para chegar aqui, ó, então ele deve ter feito esse caminho, passando por essa região para chegar até a região de Decápolis. Aqui é a cidade de Gadara, onde ele expulsou o demônio aquela legião de demônios daquele homem que vivia nos sepulcros, bem aqui, ó. Ele queria chegar aqui nessa região. A região da Galileia aqui era dividida em a Galileia dos gentios e dos judeus. Mas aqui Jesus fez muitos milagres aqui nessa região. Então ele desceu, passou pela região de Decápolis para chegar aqui. Porque o Senhor Jesus, ele não era um produto meramente dos judeus, né? Jesus, ele andava por todos os lados fazendo bem, independentemente de quem era. Ele queria pregar o evangelho. Então ele visitou as terras dos pagãos a fim de trazer para eles algum conforto, né? Algum conforto. Agora, o que é interessante é o seguinte, ó, presta atenção. Presta atenção. Aqui nessa região de Gadara, ele expulsou o demônio daquele homem. E ele agora vestido, ele vivia nu e vivia nos sepulcros. Mas agora ele, livre dos demônios, estava plenamente vestido, em sua plena consciência, ouvindo a palavra de Cristo. Aí, nessa região, por causa daqueles porcos que se precipitaram no mar e afogaram, os donos dos porcos expulsaram Jesus e seus discípulos das suas terras. Daqui, ó, saiam da nossa terra, por causa do grande prejuízo que aconteceu. Jesus foi embora, claro, como educado que é, ele não vai forçar a sua presença. Se não querem a presença de Jesus, Jesus não vai forçar. Mas Jesus deixou aqui, nessa região, um missionário. Quem era o missionário? O ex-endemoniado. Pensa bem, né? Vamos procurar um obreiro bíblico aqui para trabalhar na região do bairro. Quem a gente escolheria? Será que a gente escolheria um ex-endemoniado? Pois Jesus escolheu exatamente esse. Jesus disse assim para ele: olha, vá para os seus e diga para eles o que Deus fez por você. E diz a Bíblia que ele saiu pela região de Decápolis. Aqui tem 10 cidades. É que aqui não aparecem as 10 cidades. Mas aqui, Decápolis é a região das 10 cidades. Ele foi falando o que Deus fez por ele. Mais tarde, o Senhor Jesus está aqui, sobe para Sidom e desce para Decápolis. E havia uma grande multidão esperando por Jesus. Adivinha quem foi que preparou essa grande multidão? O ex-endemoniado. Aquele que seria o improvável para ser um mensageiro, um missionário, foi exatamente esse que Deus ouviu. Sabe por quê? Porque o poder não está no ser humano. O poder está em quem? Está em Deus. Ah, pastor, eu acho que eu não tenho condições de pregar o evangelho. Quem sou eu? Não sei nem falar direito. Você lembra de um personagem bíblico que falou essas palavras para Deus, quando foi chamado por Deus? Quem foi? Moisés. E Deus falou assim: ô Moisés, quem foi que fez a língua do homem? Essas histórias precisam ser sempre relembradas dos púlpitos da igreja para demonstrar que, por menor que você seja, por mais fraco que você seja, por menor que seja a sua influência, você pode ser grande nas mãos do Senhor. Porque o poder não está em você, o poder está nele. Então se entregue nas mãos dele e você vai ficar surpreso o quanto você vai ser útil nas mãos do Senhor. Tem pessoas, escuta o que eu estou dizendo, tem pessoas que não serão alcançadas se você
não for até elas. Tem pessoas que só você consegue alcançar, o pastor não consegue, o ancião não consegue, o diácono não consegue, só você consegue alcançar, com o seu jeitinho, com a sua maneira de falar. Hã? Seja uma bênção de Deus. Dona Maria, acho que eu já contei essa história, eu vou contar de novo para você lembrar. Dona Maria era uma analfabeta, não sabia ler, não adianta. Colocava qualquer página de uma leitura, ele não conseguia fazer. Só que ela era adventista, muito amiga de a sua vizinha. As duas eram assim, de trocar receita de bolo. Só que a vizinha não era adventista. Aí o pastor foi na igreja e apresentou um estudo bíblico. Sabe aquele estudo bíblico que é autoexplicativo? Então ele tem a introdução, tem a pergunta, tem a resposta da pergunta. É só você ler, você dá o estudo bíblico. E a dona Maria falou assim, olha, eu quero um desse. Levou para casa pensando na vizinha. E ela ajoelhou, Senhor, me dê sabedoria, o momento certo para apresentar esse material. E aí ela foi bater lá na porta da vizinha. E na conversa ela disse assim, ó, fulana, você sabe que eu sou da igreja, eu gosto muito das coisas de Deus, né? Sim, dona Maria, eu sei que a senhora gosta, a senhora é uma pessoa muito religiosa. Então, eu recebi esse material na igreja e você sabe que eu não sei ler. E eu gostaria de conhecer esse material. A senhora pode ler para mim? Claro, dona Maria, claro que posso ler. Vou ler para a senhora. Aí quando ela começou a ler, ela interrompeu, falou assim, olha, eu aprendi na minha igreja que quando a gente lê alguma coisa da Bíblia, a gente tem que fazer uma oração. Você permite que eu faça uma oração antes de ler? Pode fazer, dona Maria. E aí ela fez a oração e ela começou a ler o estudo, fez a introdução, leu a pergunta. Aí, por favor, leia agora na Bíblia o texto para responder a pergunta. Ela abriu a Bíblia, leu, resultado, fez o curso inteiro e hoje é uma adventista do 7º dia. Foi convertida por um analfabeta. Eita! O poder não está no ser humano. O poder está em quem? Em Deus. Só se coloque à disposição e Deus vai fazer um grande milagre. Aqui havia uma grande multidão, uma grande multidão de pessoas esperando por Jesus, que foi levada, essa multidão foi levada justamente por aquele ex-endemoniado. Aí, olha só. A Bíblia diz aqui no texto que nós acabamos de ler que trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse a mão sobre ele para que ele recebesse a cura, né? Por razões óbvias, aquele surdo nunca ouviu falar de Jesus. Concorda comigo? Então, por razões óbvias, ele não sabia que Jesus curava. Então, por isso, diz a Bíblia, que trouxeram. Ele não foi de livre e espontânea vontade, ele não foi sozinho, ele foi levado por alguém. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aí, ó. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que lhe impusesse a mão sobre ele. Alguém intercedendo por esse pobre coitado, o levou até a presença de Cristo e suplicou para Jesus, por favor, imponha a mão sobre ele para que ele possa ser curado. Que coisa extraordinária, né? Ele não conhecia a fama de Jesus, mas outros conheciam a fama de Jesus e foi suficiente para que o milagre acontecesse. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, escuta o que eu estou dizendo. Há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Muitas. E elas permanecerão sem nada conhecerem de Jesus, a menos que eu e você, que conhecemos a fama de Jesus, possamos ir lá buscá-las para apresentá-las a Jesus. Essa é a grande dinâmica do evangelismo. Olha, se Deus perguntasse, me pedisse opinião para algumas coisas, eu daria a minha opinião para ele. Se ele me pedisse a opinião. Se ele chegasse para mim e falasse assim, Leandro, o que você acha? Quero pregar o evangelho no mundo todo. O que você faria se eu estivesse no meu lugar? Aí eu daria a opinião para ele. Senhor, eu tenho um plano. Faz o seguinte, olha, usa a população angelical. Chama os anjos. Porque os anjos vão aparecer. Imagina os anjos. Quantos metros tem um anjo? Deve ser grandão, né? 4, 5 metros, não sei. Imagina aquelas asas. Imagina um resplendor de um anjo. Senhor, faça com que todos os anjos apareçam na terra
para falar para cada habitante. Num minuto o senhor prega o evangelho para todo mundo. E quem é que vai duvidar? O anjo apareceu, todo mundo vai aceitar. Não seria um plano infalível? Ainda bem que Deus não me pediu opinião, né? Porque Deus, ele faz as coisas diferentes de nós, porque ele tem mais sabedoria do que a gente. Deus é sábio demais para errar, e ele usa seres humanos tão perdidos quanto os demais para salvar tanto aquele que prega como aquele que recebe a pregação. Então, essa é a dinâmica do evangelismo. É Deus usando pessoas que conhecem a Jesus para transmitir a Jesus. Porque quando você... Escuta o que eu estou dizendo. Quando você leva Jesus para as pessoas, adivinha o que acontece com você? Você amadurece na fé. Você se assemelha a Jesus. Você terá por companhia a Jesus. Você terá por companhia os anjos de Jesus. E isso tende a te fortalecer. Quem vive na igreja só sentado nos bancos, sem falar de Jesus para alguém, essa pessoa sempre vai depender espiritualmente de outra pessoa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, quer transmitir a mensagem por meio da pregação, esses são fortalecidos pela presença de Cristo. Você se lembra? Eu vou só relembrar você, porque você já sabe, já conhece, daquela linda e maravilhosa promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, certo? Mas em que contexto que ela foi dada? Você se lembra? Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Então esse eis que estou convosco todos os dias foi dado na condição de nós irmos e fazer discípulos de todas as nações. Às vezes nós pedimos que o Senhor esteja conosco todos os dias, mas somos tão indispostos a fazer o que ele pede antes de dar a promessa. Muito bem. Aí, diz a Bíblia que Jesus tira esse homem da multidão, né? Olha o texto. O texto diz assim, Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, lhe tocou a língua com saliva. Jesus tira esse homem à parte e o toca. Bom, Jesus tira ele à parte porque Jesus não queria tornar aquele homem uma atração para o povo. Se tem uma coisa que Jesus era discreto, sabe? Jesus não chamava glória para si. Jesus não queria que as pessoas o procurassem porque o encarassem como um tipo de um curandeiro ambulante. Não. Jesus o tira da multidão à parte para realizar pessoal e sozinho com ele esse milagre. Por quê? Porque aquele homem nada ouvira falar de Cristo. E ele não podia ser somente uma cura anônima. Jesus não poderia simplesmente dizer uma palavra porque ele não ouviria nada do que Jesus diria. Ele era surdo. Então Jesus queria um relacionamento mais próximo com aquele homem. Então o traz sozinho, ele, Jesus para na frente dele para que ele possa contemplar a face de Cristo, e ali Jesus opera aquele milagre, tocando-lhe no ouvido e tocando-lhe na língua. Por que Jesus toca? Por mais que Jesus clamasse o céu, para que Deus ouvisse a sua oração, para que aquele homem pudesse ser curado da sua surdez, ele nada ouviria. O toque era para desenvolver a fé daquele homem que não tinha habilidade da audição. Entendeu? Como ele não via, ele precisava ser tocado. E Jesus, você vê que Jesus é maravilhoso, né? Jesus entende, escuta o que eu estou dizendo aqui, olha aqui para mim. Jesus entende cada ser humano. Ele não trata os seres humanos como um único padrão, não. Deus não olha você como se você estivesse numa massa de gente, não, ele olha para você. Jesus atende a sua necessidade de maneira personalizada. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes ele trata com você de uma maneira e não trata comigo de outra maneira. Quer ver uma coisa? Uma senhora da igreja
sempre se gabava dizendo assim, olha, Deus fala comigo audivelmente, eu ouço Deus falando. E quando eu pergunto a coisa para ele, ele me responde, eu ouço ele falando aqui no meu ouvido. E o pastor meio incrédulo com essa conversa da irmã, assim, gente, a irmã fica falando, a gente não ouve, né? A gente só imagina Deus falando no nosso coração, a gente sente no coração, não audivelmente Deus falando, que história é essa? E um dia, ele propôs ali pegar essa irmã, talvez na mentira que ela estava contando, né? Que ele estava incrédulo. E aí ele foi pregar na igreja dela, aí a irmã, mais uma vez, ó, pastor, olha, Deus fala comigo, hein? Fala mesmo, irmã, fala. Então você vai fazer o seguinte, olha, eu vou subir para o púlpito para pregar, essa semana eu cometi um pecado que só eu e Deus sabe. Você vai perguntar para Deus qual foi o pecado, tá bom? Se ele te responder, eu vou te acreditar que Deus fala contigo mesmo. E o pastor pergunta para a pessoa assim, agora eu quero ver. Agora eu quero ver o que ela vai responder. E ele subiu, pregou o sermão. Tá? No final, cumprimentou todo mundo. Lá vem a irmã pelo corredor da igreja. E o pastor olhou assim, agora eu quero ver o que ela vai me responder. Aí ele apertou a mão dela e perguntou, e aí, irmã, Deus falou contigo? Respondeu a pergunta? Ô, pastor, ele falou comigo de novo. E respondeu a pergunta. E qual foi a resposta dele? Ô irmã, ô pastor, ele falou que não se lembra mais. Você não pediu perdão? Pediu, então ele falou que não se lembra mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te ouve. Deus te atende de maneira personalizada. Ele não tem um padrão de atendimento, de maneira que ele aplica esse padrão uniformemente para todas as pessoas, porque ele te conhece. A Bíblia fala que até os cabelos da tua cabeça estão contados, imagine só. Então ele sabe a sua necessidade antes mesmo de você pedir. Aí Jesus toca aquele homem, né? Porque ele não ouvia nada que Jesus estava falando, mas, por outro lado, ele sentiu o toque de Jesus. Sentiu o toque de Jesus bem aqui, ó. Onde era o problema dele? Onde é o problema dele? Não ouvia e nem falava. E Jesus toca exatamente onde ele precisava da cura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, algumas palavras não trarão tão benefício como o toque. Não trarão tão benefício. Sabe por quê? Porque o toque é um ato de intimidade, de proximidade. Não é aquele esbarrão casual. Não, que você andando toca em alguém. Não, não é esse toque. Você sabe o que eu estou dizendo. Às vezes o toque, por conta da intimidade, gera relacionamentos mais significativos do que uma mera palavra. Nós, seres humanos, somos muito hábeis em verbalizar, não é? Quer ver uma coisa? Um pai. O pai sempre dizia, né, para o filho, filho, eu te amo. É assim, né? Nós somos fáceis de dizer essa palavra. O indivíduo fala que ama a esposa, mas quando encontra com a amante, fala que ama a amante. Depois vê o cachorro, fala que ama o cachorro. Depois vê a mãe, fala que ama a mãe. Essa palavra se tornou banalizada na boca de algumas pessoas, né? Aí o pai fala assim, ô filho, eu te amo. Aí o filho combinou com o pai de jogar bola no domingo. Sim, filho, eu vou estar lá, vamos jogar bola no domingo, porque o pai te ama. Aí o menino estava lá com o seu uniforme, com caneleira, com meião, com chuteira, com uma bola debaixo do braço, um menininho de 8, 10, 9 anos. E o pai estava de terno com a maleta entrando no carro para ir para trabalhar. Aí o filho olhou para o pai e falou assim, pai, você não ia jogar bola comigo? Ô filho, desculpa, mas eu tenho que atender um compromisso, mas sabe que eu te amo. Tá bom. Domingo que vem a gente joga bola, tá bom? Chegou no domingo que vem, ele estava com uniforme, com meião, com chuteira, com a bola. Novamente o pai com a mesma cena, com a pasta, terno, entrando no carro. Mas pai, o senhor falou com o domingo passado que esse domingo o senhor ia jogar bola comigo. Ô filho, eu preciso atender outro compromisso, mas sabe que eu te amo. Domingo que vem eu vou estar novamente contigo. Quer dizer, eu vou cumprir minha promessa. Chegou domingo que vem, ele estava lá, de meião, chuteira, camisa do time, bola debaixo do braço,
E o pai de novo, com a maleta, um terno, entrando no carro, e o filho: pai, o senhor prometeu jogar bola comigo. O senhor prometeu. Ô filho, eu tenho que atender um compromisso, mas eu quero que você saiba que eu te amo. O filho pegou a bola e jogou assim com raiva. Eu não quero que o senhor me ame. Eu quero que o senhor jogue bola comigo. Deixa eu dizer uma coisa. A criança, ela não entende esse linguajar nosso. O que a linguagem que a criança entende é a linguagem do tempo e do toque. Você passar tempo, de você tocar, quando você abraça, quando você beija, quando você cheira, quando você passa tempo. É isso que as crianças gostam. É isso que elas entendem. O amor, a profundidade do amor que uma criança sente do pai é quando o pai passa tempo tocando e brincando com o seu filho. Jesus, diz a Bíblia, que toca no ouvido daquele homem e na sua língua. Foi exatamente ali que aquele homem precisava do milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus tocou aquele homem, é como se ele estivesse dizendo assim, ó. Sabe qual a mensagem que Jesus estava passando? Quando tocou no ouvido dele, tocou na língua? A mensagem era assim, ó. Estou aqui. Você não está sozinho. Para quê? Ou qual seria a serventia das palavras para um surdo que nada ouvia? Estou aqui. Não está sozinho. Estou com você. Esse é o evangelismo da amizade, né? O evangelismo da proximidade. Você não influencia de longe. Você tem que estar próximo para que a sua influência seja sentida. E você precisa se interessar genuinamente pelas pessoas para que elas te deem atenção. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Elas nunca irão te dar atenção, nunca irão prestar atenção no que você está dizendo, se elas não sentirem que eu e você realmente nos interessamos pelo seu bem-estar. Esse era o método de Cristo. Percebeu? Jesus, ele tratava somente dizendo a palavra. Lembra de Jairo? Senhor, não era Jairo, era o centurião. O centurião chegou para o Senhor Jesus e falou assim, eu tenho um servo que está doente, mas eu não sou digno que entre na minha casa, manda somente uma palavra e o meu servo será curado. E o Senhor Jesus, olha, não encontrei fé, nem entre Israel. Vá conforme e seja feito conforme a tua fé. Naquele mesmo instante o menino foi curado. Jesus somente disse uma palavra, mas nesse caso não. Nesse caso Jesus toca aquele homem porque a palavra não serviria para ele. Esse era o método de Cristo. E Ellen White diz assim, ó, escute bem, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Olha, você precisa fazer como Jesus fez. Jesus, ele se interessava genuinamente pelas pessoas. Jesus queria trazer alívio para as suas dores. Jesus queria responder às questões profundas da sua alma. Jesus queria trazer luz onde havia trevas. Jesus aproximava-se delas. Jesus as amava. Jesus pregava a elas, mas também lhes tocava. E eu lhe pergunto, como que nós iremos fazer ao pregar o evangelho, se não fazer exatamente o que Jesus fez? E Ellen White diz, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiros êxito na aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança, ordenava então, segue-me. Se você fizer como Jesus fez, você vai ter sucesso na sua pregação. Aí, você percebeu no texto bíblico que Jesus suspira? Jesus dá um suspiro, né? Olha, vamos lá o texto de novo. O verso 34. 7 de Marcos, versículo 34. Diz lá, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Jesus suspirou, né? Que coisa interessante, por que Jesus suspira, né? Jesus suspira aqui, que é um gemido, suspiro é um gemido interior, né? É um gemido interior. É a demonstração da compaixão de Jesus pelo sofrimento da raça humana, por isso que ele suspira, quando Jesus vê a dor e o sofrimento, ele não é indiferente, ele suspira de piedade, de compaixão
por aquela pobre alma. E aí ele usa uma palavra aramaica, que os tradutores fizeram questão de permanecê-la na Bíblia. Efatá, que quer dizer liberta-te ou abra-te. Abra-te. Jesus usa essa palavra. O homem, obviamente, não ouviu a palavra, o que Jesus falou. Mas quando o Criador fala, não importa a condição da criatura, o milagre acontece. O Criador falou e a criatura foi restaurada no seu estado original. Ou seja, o milagre da cura da surdez aconteceu. Você sabe que isso nos mostra que às vezes o milagre, quer dizer, às vezes não, sempre os milagres de Deus não dependem tanto do homem como depende de Deus. É óbvio que o homem precisa exercer fé, mas veja que nesse caso o homem estava totalmente nulo nessa história. Nulo. Mesmo assim recebeu. Por quê? Porque a criação obedece o seu Criador. Deus falou, abra o ouvido, e o ouvido se abriu. Então eu lhe pergunto, qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Saiba que o seu problema para Deus não é problema. Saiba que o impossível que você acha tão impossível assim, para Ele não é. Ele entende o que você precisa e Ele tem poder para movimentar a criação dele para lhe ajudar. É só você estar disposto, estar na frente, estar presente, estar na presença dele e ele vai fazer o resto por você, mesmo que você não tenha a mínima condição de fazer algo por si próprio. E eu digo sempre, queridos, olha aqui para mim, escute, eu digo sempre que a impossibilidade do homem é a oportunidade divina. Vou repetir, a impossibilidade do homem é a possibilidade divina. É a possibilidade divina. Muitas vezes, não damos espaço para o Senhor operar em nossa vida. Por causa dos nossos próprios recursos, né? Se nós temos dinheiro no bolso, se nós temos uma influência, se nós temos uma amizade, se nós temos um relacionamento com alguém que tem influência na sociedade, aí a gente usa o recurso que está nas nossas mãos para tentar resolver nossos problemas. É assim que a gente age de vez em quando. E aí o Senhor permite que fiquemos sem nenhum recurso diante do problema que nós estamos enfrentando, para que o desespero nos estimule a irmos a Ele. Por quê? Porque a impossibilidade do homem é a oportunidade divina, é a oportunidade de Deus. Claro que não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. A gente não deveria deixar para buscar Deus em último instante, na última hora ou quando tudo falha. Eu acho que Deus deveria ser o nosso primeiro recurso, a nossa primeira opção na nossa lista de recursos. A nossa primeira opção. Mas infelizmente, por conta da nossa atitude, às vezes até incrédula, deixamos Deus por último, procuramos quando tudo falha. Bom, Jesus disse para ele, deu uma ordem. Quando abriu-lhe o ouvido e desimpediu a sua língua, ele passou a ouvir e passou a falar desembaraçadamente, diz a Bíblia. Jesus lhe dá uma ordem. Ele diz lá no verso, vamos lá? O verso 35, abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Verso 36, mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Ele deu a ordem, não diga a ninguém. Essa era uma ordem que as pessoas geralmente não obedeciam. Geralmente não obedecia. A proibição de que eles deveriam contar parecia um estímulo para que ele contasse. Eu pergunto, como é que seguram a língua de um surdo depois de receber a cura da sua surdez, da sua mudez? Como que se segura a língua de um homem de vida desse para que ele não fale exatamente do maior benefício que recebeu? Era impossível. Um mudo que foi livrado da mudez pelo milagre de Cristo se põe a falar
aos outros desse grande benefício que recebeu do Senhor Jesus, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Não há, queridos, maior poder em testemunhar do que aquele que pessoalmente fora beneficiado por Deus. Não há maior testemunha, mais poderosa testemunha do que aquele que foi beneficiado de alguma maneira por Deus. É assim, ó, eu estava doente, eu orei, pedi a Deus a cura, Deus me deu. Eu posso falar da sua cura, dizendo, olha, eu conheço determinada pessoa que estava doente, orou e Deus abençoou e ele se curou. Não terá o mesmo efeito de que você dizer assim, olha, eu estava doente, eu orei, confiei, esperei e Deus me curou. O maior testemunho é aquele que você vive, é aquele que você experimenta. Aquele que é beneficiado por Cristo precisa ser uma testemunha poderosa do livramento de Cristo. E a Bíblia fala que as pessoas que ouviram a mensagem, aqueles que ouviram o milagre, se maravilhavam sobremaneira. Não é? É assim, as pessoas vão se maravilhar. E aí que está, queridos, procure, por favor, procure na Bíblia. Procure na Bíblia para ver se você encontra o único texto de Jesus te chamando para ser advogado dele. Procura. Por favor, vocês devem me defender ante aos homens. Procure. Encontra? Não. Mas você encontra um monte de textos dizendo que você é uma testemunha, sim ou não? Porque o ato de testemunhar é o ato de dizer o que ele fez por você. Esse é o maior e o mais eficiente testemunho. Diga para as pessoas o que você era antes e o que você se tornou depois de aceitar Jesus. Como é que a sua vida hoje? É melhor? Está mais feliz? Antes de que conhecer a Cristo, eu posso dizer que o único arrependimento que eu tenho é de não ter entregue a minha vida a Jesus antes. Esse é o arrependimento que eu tenho. Então, se você é uma pessoa melhor hoje, depois que conheceu a Cristo, é isso que você deve dizer. Você chega para as pessoas e diga assim, ó, o evangelho funcionou para mim, vai funcionar para você também. Olha, eu era assim, assim, assado antes de Cristo, agora eu sou diferente. Deus me deu alegria, Deus me deu esperança, Deus me curou e Ele pode fazer a mesma coisa por você. Quero te levar a alguém que pode realmente ajudar você a solucionar esse problema, porque o meu problema, Ele foi capaz de solucionar, o seu, Ele vai solucionar também. É claro que quando as pessoas ouvem da sua boca o testemunho de que você realmente foi beneficiado, eles vão se maravilhar e aí a ponte vai ser construída entre o seu coração e o coração daquela pessoa, de maneira que você o leve a Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A pergunta é: as pessoas estão maravilhadas ao ouvir o seu testemunho? É uma pergunta. Será que há algo na sua vida que o difere de outras pessoas? Ou você é mais um daqueles que o Senhor Jesus se referiu certa vez, que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, faz cair a sua chuva sobre justos e injustos? Será que você é somente mais um em meio à multidão? Eu lhe pergunto, você tem algo para contar? Você tem algo para testemunhar? Então testemunhe. Bom, nunca se esqueça, querido amigo, querido irmão e querida irmã, que as pessoas estão avaliando sua fé pelo seu comportamento. Nunca se esqueça disso. Como você está se comportando. Aí a Bíblia diz assim, ó, que as pessoas se maravilhavam pela cura que foi realizada, e aí ele diz assim, ó, tudo ele, Jesus, né, tem feito esplendidamente. É isso mesmo. Jesus é excelente em tudo. Ei, Jesus não faz milagre pela metade. Jesus não deixa as coisas por fazer. Se ele restaurar a sua vida emocional, ele vai fazer por completo. Se ele
restaurar a sua saúde, ele vai fazer por completo. Porque ele é excelente em tudo que faz. Se você der um lar para Jesus, ele vai ser excelente, vai ser esplêndido, vai ser um lar esplêndido. Se você der uma profissão para Jesus, você será o melhor funcionário daquela empresa. Um lar, uma profissão, são excelentes se nós deixarmos o excelente conduzir. Eu vou repetir porque é importante. Um lar, uma profissão, serão excelentes se você deixar o excelente conduzir. E um lar e uma profissão excelente é um testemunho irrefutável. Ninguém é capaz de contradizê-lo. Entende? Agora deixa eu terminar esse, já terminei de passar todos os versos, né? Explicando cada um dos versos e fazendo a aplicação de cada um deles, mas eu deixei por último para falar sobre a surdez espiritual, porque é desse jeito que eu gostaria de apelar o seu coração. A surdez espiritual, né? Pior surdo é aquele que não quer ouvir a Deus. Helen Keller era uma mulher cega. Foi ela quem cunhou aquela famosa frase que o pior cego é o que não quer ver. E eu poderia estender o significado dessa frase dizendo que o pior surdo é aquele que não obedece à voz de Cristo. Esse é o pior surdo. Você sabe que não ouvir na Bíblia é tido por não obedecer, não é? Abra sua Bíblia em Jeremias 6, versículo 10. Vamos abrir? Jeremias 6, versículo 10. Abra aí, por favor. Abra aí que eu vou fazer questão de você ler esse texto. Em Jeremias capítulo 6 e o versículo 10. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, por favor. Vamos juntos ler esse texto. Eu vou dar um tempo para você abrir, porque quero ler contigo. Abra a Bíblia. Leia. Amém ou misericórdia? E a Bíblia diz, Jeremias 6, verso 10. A quem falarei e testemunharei, para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas cujos ouvidos são incircuncisos, não podem ouvir. O que é triste, o mais triste, é que às vezes o povo que conhece o poder da palavra escolhe não ouvir a palavra. Esse texto de Jeremias, ele está se dirigindo exatamente para os moucos ouvidos dos filhos de Israel. Isaías tem outra palavra. Isaías fala assim, ó, o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não conhece o seu Senhor. Será que porventura há alguma coisa que Deus está falando para você e você não está ouvindo? Eu vou repetir porque é importante. Ouvir na Bíblia é sinônimo de obedecer. E não ouvir na Bíblia é sinônimo de desobedecer. Será que tem alguma coisa que Deus está te pedindo insistentemente e você não está ouvindo no sentido de não obedecer? Escute essas palavras. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O pior surdo é aquele que não ouve as instruções do Senhor.
Eu vou dizer por que é o pior surdo. Porque aquele que vive de acordo com o seu próprio pensamento e sabedoria se dá mal na vida. Aquele que toma a decisão de abandonar a sua família porque não orou antes, ele vai colher tempestade lá na frente. Eu nunca vi uma pessoa que foi feliz depois de ter abandonado a família. E eu estou há um tempo nesse ministério e já vi pessoas abandonando a família por conta de uma outra mulher ou por conta de outro homem. Abandona, casa de novo e a vida é um suplício, uma tristeza, uma amargura de vida, de experiência. Eu já vi pessoas que tomaram a decisão de largar o emprego sem antes ouvir o que Deus tinha a dizer. Somente para se dar mal financeiramente falando. Nosso problema é que nós achamos que temos condições de prever o que vai acontecer em nossa vida no futuro com as decisões que tomamos no presente. Cuidado. Quem sabe você poderia ir até Jesus para que Ele pudesse te mostrar qual é o passo que você deve dar. Pergunta para Ele, Senhor, o que o Senhor acha dessa minha decisão? Eu estou querendo escolher determinado caminho. O que o Senhor pensa sobre isso? Seria muito bom se a gente pudesse desenvolver esse tipo de atitude, de costume, diante de qualquer situação da vida, pedir a Ele a sua orientação. E buscar a resposta. E não se mover até que o Senhor Deus responda. Pastor, mas como que Ele me responde? De várias maneiras. Ele pode responder num sermão como esse. Talvez eu esteja falando para alguém que está a ponto de tomar uma decisão na sua vida sem consultar a Deus. E Deus acabou de falar para você, não faça isso. Você pode ouvir um conselho quando você procurar conselho de alguém mais experiente, Deus pode usar essa pessoa para falar contigo. Você pode abrir a Bíblia e na Bíblia Deus pode falar contigo. Há várias maneiras. Não se esqueça que Deus não se limita em relação às suas respostas. Como que Ele fala contigo. Ele falou com Balaão através de uma jumenta. E Jesus disse que se vocês não clamarem, até as pedras clamarão. Não importa de onde vem a resposta. Se você esperar, se você buscar, Ele vai lhe responder. Agora, não feche os ouvidos quando Ele te responder, tá bom? Porque às vezes Ele responde algo que você não quer ouvir. Às vezes a resposta do Senhor é contrária ao seu próprio desejo. Mas não seja surdo, de maneira que você feche os ouvidos para a orientação do Senhor, porque é para o seu próprio prejuízo, para a sua própria tristeza, para a sua derrota emocional, familiar, espiritual, social, seja lá em que campo você tome a sua decisão. Não seja surdo. Será que o Senhor Jesus precisa também hoje, nessa noite, tocar o seu ouvido? Para que você abra os ouvidos para ouvir a orientação do Senhor? Talvez seja esse o milagre que você precisa. Talvez você não precisa de outro maior milagre, a não ser aquele que o torne sensível à voz do Espírito Santo, que teimosamente tem falado ao seu coração, e você teimosamente está desobedecendo, ouvido surdo, moco. Cuidado. Será que Deus também tem que tocar na sua língua? Como Jesus tocou na língua daquele homem? Para que você entenda definitivamente que você precisa falar do amor de Cristo às pessoas, para que você diga para elas o quanto Jesus foi bom para você. Eu não sei onde é que Deus tem que tocar na sua vida. Deus tem que tocar na sua cabeça, para que você deixe de ser cabeça dura. É aqui que Ele tem que tocar? Será que Ele tem que tocar no seu coração, para que ele deixe de ser um coração de pedra? Onde é que Ele tem que tocar? Deus tem que tocar na sua vida familiar, para que você tenha uma vida mais pura diante dEle. Saiba que aonde você precisar,
ali você receberá o toque, se você estiver disponível para receber a cura. Tá bom? Mica, pronto? Não vai cantar? Combinei com ela para ela ouvir o sermão e para a música. Ouvi do moco. Não ouviu. Vou tocar no seu ouvido, viu? Tô brincando, filho, tá tudo certo. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você nessa noite e que você receba a cura onde quer que ela seja necessária na tua vida. Quer receber a cura hoje? Quantos gostariam? Amém. Louvado seja Deus.